Introdução. Versão expandida. Você já parou para pensar que talvez Deus permita certas coisas não para testar os outros, mas para revelar quem somos diante dele? A gente cresceu ouvindo que Deus tem um plano perfeito. Mas o que a gente faz quando esse plano não parece seguir a nossa lógica? Quando ele permite o que a gente jurava que ele nunca permitiria? Quando alguém se olha no espelho e diz: "Esse não sou eu", e a única resposta que ouve da religião é: "Você está errado." Fim da conversa. Mas e se Deus não tiver terminado essa conversa ainda? E se no silêncio que tanto incomoda, Deus estiver gritando algo que a gente ainda não teve maturidade para ouvir? Em cada rua, cada igreja, cada rede social, alguém está perguntando: por que Deus permite a troca de gênero? Por que existem pessoas LGBT? Por que ele não impede? Mas talvez essas não sejam as perguntas certas. Talvez a pergunta que realmente importa seja mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. Onde está Deus no meio disso tudo? Porque, se ele é soberano, ele não está alheio. Ele está presente, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando o que ele permite fere o que a gente acredita. Talvez o que mais assuste não seja a existência do outro, mas o fato de que Deus continua amando esse outro, sem pedir licença para nossa opinião. E se o que mais te incomoda não for o pecado do outro, mas o orgulho do teu próprio coração? Hoje, a gente vai falar daquilo que ninguém quer tocar, do tema que divide, silencia e afasta, mas que, se olhado de perto, pode revelar a coisa mais poderosa e transformadora do Evangelho: o amor que desafia nossas certezas. Imagine um menino de 6 anos. Ele está em frente ao espelho do banheiro, com o uniforme da escola. A mochila está pronta, o lanche está embalado, tudo como deveria ser. Mas ele se sente como se estivesse vestindo a vida de outra pessoa, como se tivesse nascido dentro de uma história que não foi escrita para ele. Ele não sabe explicar. Não tem palavras técnicas. Não entende o que está acontecendo. Só sente. Sente que tem alguma coisa que não se encaixa. Sente um peso no peito, um incômodo no olhar. Sente vergonha de algo que ele nem sabe nomear. Enquanto isso, a mãe está na cozinha, orando em silêncio. Ela está preocupada porque o filho está estranho demais. Ela não sabe o que está acontecendo com ele, mas já pediu para Deus tirar aqueles pensamentos da cabeça dele. Ela acredita que Deus pode curar, mas o menino, ele não sente que precisa de cura. Ele sente que precisa ser visto. E Deus? Deus parece em silêncio. Agora imagina uma menina de 12 anos. Ela ajuda na escola bíblica da igreja, organiza as cadeiras antes do culto, conhece os versículos decorados, canta com os olhos fechados. Por fora, é tudo perfeito. Por dentro, é tudo guerra. Ela sente algo por outra menina, mas ninguém pode saber. Nem os amigos, nem os pais, nem o pastor, nem Deus. Porque ela foi ensinada que isso é abominação. Ela ora toda noite com medo, chora em silêncio debaixo do travesseiro. Não pede para ser feliz, pede para mudar. Senhor, me arranca isso, por favor. Mas os sentimentos continuam ali, firmes, reais, humanos. E mais uma vez, Deus parece em silêncio. Essas histórias são reais. E ainda que os nomes e os rostos mudem, a dor é a mesma. Um tipo de dor que quase ninguém quer ouvir. Porque ouvir dói. Ouvir mexe com aquilo que a gente chama de certeza. E a maioria prefere condenar do que conviver com o mistério. Porque o mistério incomoda. É mais fácil rotular. É mais seguro citar versículos. É mais confortável repetir o que se aprendeu na infância. Mas e se a vida for mais complexa do que as nossas fórmulas religiosas? E se Deus estiver permitindo essas experiências não para destruí-las, mas para nos ensinar a amar mesmo quando não entendemos? A verdade dura e profunda é que muita gente quer um Deus que apenas reflita suas convicções. Um Deus que diga sim ao que você já acredita. Um Deus que valide seus preconceitos disfarçados de zelo. Mas o Deus da Bíblia, ele sempre foi imprevisível.
Ele não escolheu o mais forte, nem o mais puro, nem o mais ajustado. Ele escolheu Davi, um adúltero e assassino. Escolheu Raabe, uma prostituta. Escolheu Moisés, um homem que tentou fugir do chamado. E escolheu Paulo, que perseguia cristãos. E não foi apesar de quem eles eram. Foi justamente porque eram quebrados, imperfeitos, improváveis. Então, por que a gente acha que Deus não seria capaz de agir onde nossos olhos só enxergam confusão? Por que temos tanto medo do que não entendemos? Talvez porque amar exige mais coragem do que julgar, e escutar exige mais humildade do que ensinar. Talvez porque é mais fácil proteger nossa doutrina do que colocar a mão na ferida do outro. A pergunta, portanto, nunca foi: por que Deus permite? A pergunta que realmente expõe nosso coração é: o que Deus quer nos ensinar através disso? E por que temos tanto medo da resposta? A religião tem um histórico estranho. Ela começou com encontros, mas aos poucos virou sistema. Começou com gente andando descalça no deserto com Deus e terminou com gente de terno dizendo quem pode ou não pode se sentar no banco da frente. A verdade é que ao longo dos séculos, o nome de Deus foi usado para tudo: justificar guerras, subjugar mulheres, silenciar os pobres, escravizar povos, perseguir minorias, crucificar o diferente. E hoje, a gente ainda faz isso. Só mudou a roupagem. Hoje a gente chama de princípio, chama de doutrina sadia. Mas no fundo é a mesma estrutura de sempre, usando a fé para controlar quem não vive como a gente espera. A pergunta é: isso tem mais a ver com Deus ou com o nosso medo de perder o controle? Porque pensa comigo, quando Jesus veio ao mundo, ele não foi a líderes religiosos. Eles disseram que estava quebrando a lei, que comia colocava gente impura demais, falava de amor livre. demais. Eles disseram: ele é perigoso. E talvez seja isso mesmo. Talvez Jesus seja perigoso para tudo que a gente construiu como religião respeitável. Perigoso, porque ele amava antes de corrigir. Perigoso, porque ele ouvia antes de ensinar. Perigoso, porque ele deixava os marginalizados pertencerem antes mesmo de pedirem perdão. E isso quebra a lógica de tudo. Quantos de nós hoje seriam capazes de caminhar ao lado de alguém trans, sem tentar pregar antes? Quantos conseguiriam olhar nos olhos de alguém gay e apenas dizer: eu tô aqui, sem discurso, sem apontamento, sem plano de conversão embutido, só presença? Mas isso é difícil, né? Porque a gente foi treinado para corrigir, não para acolher. Fomos ensinados que amar é sinônimo de mostrar o erro do outro. Mas Jesus mostrou o erro de muitos, depois de mostrar o amor. E muitas vezes, sem dizer uma palavra. Lembra da mulher pega em adultério? Todo mundo com a pedra na mão, todo mundo citando o versículo, todo mundo certo. Mas Jesus se abaixa, escreve no chão, olha nos olhos dela e diz: ninguém te condenou? Nem eu. E ele era o único ali que tinha autoridade para condenar. Mas ele escolhe perdoar, escolhe amar. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso com uma pessoa trans? Com uma pessoa não binária? Com alguém que a igreja rejeitou há anos? Se não consegue, talvez você tenha aprendido a seguir uma versão de Jesus que nunca existiu. Talvez tenha aprendido um Cristo domesticado, um Salvador que é seguro demais, previsível demais, limpo demais. Mas o Jesus real, ele sujava os pés na lama do mundo. E a reviravolta é essa. Não são as pessoas LGBT que ameaçam o Evangelho. É o nosso medo de amar sem controle que ameaça o que Jesus nos ensinou. Porque quando a gente ama apenas quem entende, a gente não ama, a gente valida. Mas quando a gente ama quem confunde a gente, quem quebra nossa lógica, quem nos obriga a ouvir antes de julgar, aí sim, talvez, estejamos amando como Cristo amou. Tem gente que acha que o maior escândalo da fé cristã é alguém mudar de gênero. Tem quem ache que o ápice da afronta é ver duas pessoas do mesmo sexo se beijando. Mas o maior escândalo sempre foi, e sempre será, um Deus que se fez homem para morrer por quem nunca mereceu. Um Deus que não veio buscar os santos, mas os doentes. Não veio para premiar os corretos, mas para restaurar os quebrados. E aqui vai uma pergunta que pode doer mais do que qualquer outra. Se Jesus vivesse hoje,
Com quem ele estaria andando? Você consegue imaginar Jesus ao lado de uma travesti? Conversando com ela, chamando pelo nome que ela escolheu? Você consegue imaginar ele entrando numa casa onde vivem dois homens apaixonados e, em vez de pregar, apenas perguntar: tem algo que eu possa fazer por vocês hoje? Talvez isso te incomode. Talvez você pense: não, isso é relativismo, isso não é o Evangelho. Mas, tem certeza? Porque quando Jesus esteve neste mundo, foi justamente isso que ele fez. Ele se aproximou de quem todos mantinham distância. Ele tocou o impuro, comeu com o traidor, andou com o rejeitado. Ele rompeu os códigos morais da época, sem nunca quebrar o coração de ninguém. Agora vamos inverter a lente. E se o problema não for o outro? E se o problema for a forma como a gente olha o outro? E se a verdadeira transgressão aos olhos de Deus não estiver no corpo de alguém que se veste diferente, mas no coração frio e fechado de quem se sente superior por viver certo? E se a dor da pessoa LGBT for, na verdade, um espelho da nossa falta de empatia? E se o fato de Deus permitir essas existências, essas vozes, essas identidades, for a maneira dele nos expor? Expor o quanto ainda usamos a fé como um muro, em vez de ponte. Expor o quanto usamos a verdade como faca, em vez de remédio. Expor o quanto falamos em nome de Jesus, mas não temos coragem de amar como ele amou. O problema não é a teologia. O problema é o orgulho que se esconde dentro dela. Paulo disse aos Coríntios: mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, sou como um sino que soa vazio. Você já parou para pensar que pode estar certo teologicamente e ainda assim vazio espiritualmente? E quando esse vazio ecoa, sabe quem escuta primeiro? Os que já estão machucados demais para voltar. Os que tentaram um dia entrar numa igreja e foram expulsos com olhares. Os que tentaram se aproximar de Deus e foram empurrados para longe com versículos. Os que ainda acreditam, mas não conseguem mais confiar nos seguidores. E é aqui que a reviravolta acontece. Deus não nos permite conviver com pessoas diferentes de nós para que a gente conserte elas. Ele permite para que a gente seja confrontado com o que há de mais frágil e mais duro dentro de nós. Nossa incapacidade de amar quem não nos espelha. Porque amar quem é parecido com você é fácil. Mas amar quem te desconcerta. É isso que revela se você conheceu ou não o coração de Cristo. Existe uma teologia que é muito bem articulada. Ela tem livros, argumentos, doutrinas, sistemáticas, nomes complicados. Ela parece inteligente, parece segura, parece certa, mas ela não tem lágrima. Ela sabe citar versículos em grego, mas não sabe enxugar o rosto de alguém que está sendo esmagado pela vergonha. Ela consegue debater sobre Romanos capítulo 1, mas nunca sentou ao lado de uma pessoa LGBT para ouvir sua história, sem interrupções. E se isso for o maior fracasso da nossa espiritualidade? Uma fé que sabe tudo sobre Deus, mas que não consegue amar ninguém de verdade? A gente diz que ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas isso na prática virou desculpa para odiar gente. Virou bandeira para excluir, para perseguir, para silenciar. Porque, sejamos honestos, quantas vezes esse ódio ao pecado não é só uma desculpa para esconder o nosso desconforto com o que é diferente? Quantas vezes a gente diz, é só a verdade, mas o tom carrega veneno? Quantas vezes citamos a Bíblia, não para libertar, mas para prender? Você já parou para pensar no quanto Jesus confrontou os religiosos da sua época? E sabe por quê? Porque eles colocavam a lei acima da vida, a doutrina acima da compaixão, a pureza acima da presença. Mas Jesus era o oposto disso. Ele tocava o impuro, comia com pecadores, abraçava o rejeitado, chorava com quem sofria. E a pergunta que fica é: quando foi que a gente se afastou tanto do Cristo que a gente diz seguir? Será que Deus realmente está interessado em formar um exército de gente que sabe tudo sobre moral sexual, mas que não sabe consolar uma alma quebrada? Será que ele quer soldados da verdade?
Ou filhos do amor? Porque o que transforma uma vida não é um debate vencido, é um lar encontrado, é um abraço inesperado, é a paz de poder respirar num espaço onde você não precisa se esconder. E sabe o que é mais louco? Às vezes, o maior evangelismo não é um culto barulhento. É um café em silêncio com alguém que nunca foi ouvido. Às vezes, o maior sermão não é pregado no púlpito, mas na mesa da cozinha, onde uma mãe finalmente diz ao filho: "Eu não entendo tudo, mas eu te amo." Esse amor, ele não relativiza a verdade. Ele revela a verdade mais profunda de todas, que Deus é Pai, e que o maior desejo do Pai nunca foi correção, foi reconciliação, e quem ama de verdade acaba parecendo com Ele, mesmo sem entender tudo, mesmo sem concordar com tudo, porque no fim das contas, amar não é aceitar o erro do outro, é aceitar que você também erra, e que Deus te ama mesmo assim. Existe uma cena nos evangelhos que quase ninguém para contemplar com calma. Jesus está pendurado numa cruz. 3 madeiras, 3 pregos, um corpo despido, ensanguentado, humilhado diante da multidão. Ao lado dele, 2 ladrões. 2 homens com histórias erradas, escolhas erradas, caminhos perdidos. Mas um deles encontra algo ali, no meio da dor, da vergonha e do fim. Ele olha para Jesus e diz: "Lembra-te de mim." Não há argumento, não há defesa, só há um pedido, simples, desesperado, humano. E Jesus, com a respiração falhando, responde algo que deveria reescrever nossa teologia inteira. "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Sem batismo, sem discipulado, sem mudança de comportamento, sem comprovação de arrependimento visível. Apenas uma fé crua e uma graça abundante. Isso diz algo sobre Deus, algo que muitos de nós preferem ignorar. Deus nunca foi um burocrata do céu, conferindo regras e protocolos. Ele é Pai, e um pai sempre escolhe o relacionamento antes da moral. A pergunta que atravessa tudo isso é: por que a gente insiste tanto em proteger Deus das pessoas, em vez de apresentar as pessoas a um Deus que sabe amar melhor do que nós? Por que temos tanto medo de que o amor vá longe demais? Será que é porque lá no fundo a gente sabe que esse amor não cabe nas nossas doutrinas seguras? Esse amor abraça antes de explicar, aceita antes de entender, convida antes de corrigir. É o amor que corre em direção ao filho que ainda cheira a porco. O amor que chora com quem não aguenta mais viver. O amor que diz: "Você é meu, mesmo que o mundo inteiro tenha dito que você não tem lugar." E talvez esse amor esteja justamente onde você não esperava encontrá-lo. Talvez ele esteja na marcha do orgulho, caminhando silenciosamente ao lado de alguém que ainda não consegue orar, mas que sente saudade de Deus. Talvez ele esteja dentro de um quarto escuro, sentado ao lado de um jovem trans que foi expulso de casa por amar quem ama. Talvez ele esteja com aquela mãe cristã que aprendeu a vida inteira que aquilo era pecado, mas que agora está reaprendendo o que é amor, só para não perder o filho. Talvez ele esteja aí com você agora, mesmo com todas as tuas perguntas, mesmo com todas as tuas dúvidas, mesmo com a tua confusão. E a grande virada de tudo isso é perceber que o Evangelho não é sobre quem está dentro ou fora. É sobre quem permanece com o outro até quando tudo parece perdido. Não é sobre ter razão. É sobre ter compaixão. Não é sobre pureza moral. É sobre misericórdia escandalosa. E essa misericórdia tem mãos que curam, olhos que não desviam, ouvidos que escutam a dor que ninguém quer ouvir. Então, da próxima vez que você se perguntar: por que Deus permite pessoas LGBT? Talvez você esteja fazendo a pergunta errada. A pergunta real é: será que eu consigo amar como Ele ama? Porque no fim, Deus não está nos chamando para sermos fiscais da santidade alheia. Ele está nos chamando para sermos presença viva do seu amor. E esse chamado não exclui ninguém. Ele inclui, ele aproxima, ele restaura. Porque é no abraço mais improvável que o reino de Deus começa. Imagina um céu cinza logo após a chuva, as ruas ainda molhadas, o cheiro de terra no ar e um banco de praça vazio.
Aos poucos, uma figura se aproxima. Não dá para saber se é homem ou mulher. Não importa. Ela ou ele senta naquele banco, olha para o céu, fecha os olhos e, pela primeira vez em anos, ora. Não é uma oração decorada. Não tem Pai Nosso nem em nome de Jesus. É só um sussurro. Se o Senhor ainda me vê, me mostra que eu não sou um erro. Naquele exato momento, do outro lado da cidade, alguém que se diz cristão está escrevendo um post com raiva, com versículos, com indignação. Mas o céu se inclina para quem chora, não para quem grita. Deus não é um conceito, não é um código de conduta, não é um sistema de interpretação. Ele é presença. Presença que desce ao chão da vergonha. Presença que entra nos quartos onde ninguém entra. Presença que chama pelo nome, mesmo quando o mundo insiste em desrespeitar esse nome. Ele não veio por quem já se acha pronto. Ele veio pelos que já cansaram de fingir que estão bem. E talvez, só talvez, o maior sinal de que Deus está presente não seja um milagre, nem um raio de luz, nem uma grande transformação. Talvez seja apenas alguém dizendo: você não está só. Esse é o milagre. Esse é o reino. E ele começa onde a gente menos espera.